No romance Carla B, Isabela Noronha tece uma trama que intercala ruídos urbanos a trechos de cartas escritas num caderno de notas por uma mulher cujo desaparecimento é investigado por uma amiga. Com uma prosa experimental repleta de lacunas, a escritora mineira expõe assim o caráter sempre incompleto e indefinível da identidade do outro. Isabela, Carla B. é seu segundo romance, assim como em Resta Um, foi o primeiro romance, a gente tem uma personagem que lida com o desaparecimento de outra. Por que essa recorrência temática e, por outro lado, o que diferencia um romance de outro? O desaparecimento apareceu em cada história de maneiras muito diferentes. No Resta Um, eu já tinha a história muito mais clara na minha cabeça quando eu comecei a escrever o livro. O Carla B foi um processo completamente diferente. Foi um processo de muita escuta dos personagens conforme eles foram aparecendo. Então, no Resta Um, eu tenho a Lúcia, essa mulher que é uma matemática e que está em busca da filha que está desaparecida há 7 anos. A Carla B, eu não sei se eu diria que ela está desaparecida, eu acho que ela está sumida, porque tem uma semana que as pessoas não escutam falar sobre ela. Explica um pouquinho dessa estrutura muito singular do Carla B. Porque a gente tem, só para introduzir o tema, uma personagem que é a amiga de Carla B, que está conversando com um interlocutor que nunca aparece, que na verdade está gravando algo que é como se fosse um misto de entrevista com depoimento a respeito desse sumiço. Eu comecei o Carla B com a voz da própria Carla B. Quando eu cheguei no que é a voz da Carla B nas cartas que ela escreve, Se alternam com esse... que se alternam com o depoimento dessa outra personagem que é a Sara Mara, eu entendi que eu precisaria de uma outra personagem para, junto com a Carla B, contar a história que eu queria contar. A voz da cidade, para mim, é super importante porque é um coletivo de subjetividades. Quando eu tomei essa decisão, entendi que a Sara Mara falava numa transcrição e que ela estava caminhando aqui pelo bairro do Santa Cecília, eu achei que a cidade não poderia estar de fora dessa conversa, desse diálogo. E me propus a entender com que língua a cidade fala e como que ela participa da conversa. Ela participa da conversa de um jeito agradável, de um jeito agressivo, de um jeito impositivo, de um jeito gentil, generoso. Então a cidade entrou também nessa conversa, a cidade como esse coletivo e a cidade também como um personagem a quem pelo menos na linguagem a gente se refere no feminino. Então são 3 personagens femininas. O que é essa personagem do Abelardo que aparece de uma maneira meio, enfim, como presença de uma ausência? Eu gosto desse termo que você usou, né? Presença de uma ausência, porque eu acho que isso define tanto o Resta Um quanto o Carla B. O Abelardo, ele entra no Carla B porque ele é o irmão dela, né? É para ele que ela começa a escrever as cartas que ela escreve e que estão, né, ao longo do livro intercalando com a transcrição do que diz Sara Mara. Então, ao longo de toda a história, Carla B escreve para este irmão, se dirigindo a ele. Ao longo da narrativa, vai se revelando que lugar esse irmão de fato ocupa. Agora, por que alguém começa a gravar a fala da Sara Mara? O que leva esse interlocutor invisível a registrar, depois transcrever essa fala? Quando esse interlocutor e Sara Mara se encontram, eles se encontram em frente ao prédio dela e tem um corpo no chão, tem um corpo coberto. E, ao mesmo tempo, Carla B está sumida. Não se sabe de Carla B. Sara Mara morava com Carla B, mas no momento em que a história começa, as duas já estavam cada uma num lugar, né?
E o apartamento estava vazio. Saramara está em vias de ir embora, de voltar para Minas. Saramara, como eu, é de Minas, embora nós duas sejamos de cidades diferentes. Então é por isso que esse interlocutor, inicialmente é por isso que esse interlocutor tem esse encontro com a Saramara. E a gente fica na dúvida, como leitor, se é a Carla B ou não, mas logo a Saramara diz, não, não é ela. Mas ainda no momento ele pergunta, era ela ou não? E ela também fica na dúvida, né? Eu acho que a Saramara... Porque o corpo está coberto, né? Como é ali essa liturgia, né? Um corpo no chão, a gente cobre. Então você não sabe se é um homem, se é uma mulher, né? E eu acho que assim, a Saramara também não tem essa certeza, né? Eu acho que isso, ao longo da história, ela e ele vão explorar, eles vão tentar chegar perto, eles vão se afastar desse corpo. Outro dia eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e pedi para os meus seguidores me mandarem perguntas que envolviam problemas, angústias, dúvidas que eles sentiam na vida como leitores. E uma das perguntas que eu recebi tem a ver com um sentimento que não devia ter nada a ver com a leitura: culpa. Quase ninguém se sente culpado de parar de assistir um filme pela metade, ou de terminar de ver uma série, cansar de uma série antes de chegar na última temporada, muito menos de deixar de escutar uma música caso no meio do caminho você não esteja gostando da sonoridade. Mas com os livros a coisa é completamente diferente. Muita gente se sente terrivelmente culpado de abandonar a leitura de um livro pela metade. E muita gente se força durante semanas, meses ou até mais de um ano na mesma leitura que não evolui, que não vai para frente, que não agrada, porque sente que tem alguma coisa profundamente errada em abandonar um livro antes dele terminar. Pois é, eu acho que não é necessário explicar aqui que os livros, por mais queridos que eles sejam, não são objetos que têm sentimentos, eles são só um monte de papel colado, costurado, que não vai ficar chateado com a gente se a gente deixar de lado. Agora, o que vai acontecer com muitos leitores é uma sensação de peso na consciência, de fracasso consigo mesmo e com as suas próprias capacidades cognitivas ou talvez de concentração, e que torna a experiência de abandonar um livro pela metade em algo completamente devastador. Tem gente que não consegue de jeito nenhum. E eu recomendo muito para todo mundo que me acompanha e para quem está assistindo também ao programa Entre Linhas, que tente a todo custo se livrar do peso que as pessoas dão ao gesto da leitura. Embora ela seja muito importante e transforme nossas vidas, ela não é tão elevada e sacrossanta assim, a ponto de não poder ser violada ou desrespeitada por um abandono no meio de uma leitura que não está dando certo. Os livros devem fazer parte do nosso dia a dia, assim como qualquer outro tipo de obra de arte que a gente gosta de consumir, como uma música ou como um filme. Se não tá bom, se você não tá gostando ou se você não tá entendendo, simplesmente pare de ler o livro por um instante. O que não dá é se submeter a esse sufoco de ficar carregando um livro para cima e para baixo como se fosse um encosto, simplesmente porque você se sente culpado de largar, você se sente fracassado de alguma maneira. Isso vai fazer, no fim das contas, com que você leia menos. E mais, vai te tirar a oportunidade de perceber que, às vezes, é preciso dar um tempo sim e tentar novamente alguns anos depois. Muitas vezes é uma questão de preparo, de maturidade, de experiência de vida, que vai fazer com que você finalmente consiga entender aqueles livros impossíveis que você não consegue terminar de ler hoje. Lord Lillian, Missas Negras, é o romance licencioso e decadentista de Jacques Dadeusvar Fersen, aristocrata, escritor e dandy da Belle Époque francesa, processado por atentado ao pudor. A Caminho de Macondo é uma antologia dos textos, desde apontamentos e contos até romances, em que o colombiano Gabriel García Márquez, Prêmio Nobel de 1982, concebeu o povoado imaginário em que se passa sua obra-prima 100 anos de solidão. No romance Em Algum Lugar Lá Fora,
Jabbar Yassin representa a vida dos negros nos Estados Unidos do século XIX, com uma estrutura que alterna narrativas de diferentes personagens submetidas à engrenagem desumanizadora da escravidão. E Ursa Menor, da poeta, dramaturga e atriz Carla Kinzo, reúne contos curtos em que a linguagem precisa e reflexiva destila vivências de nascimento, ruptura e morte. Após o intervalo, uma entrevista com João Bandeira, poeta e artista visual, que fala sobre a exposição Sem Sinal e sobre o livro E Depois Também. O Entre Linhas volta já. O poeta e artista visual João Bandeira acaba de lançar o livro E Depois Também e abrir a exposição Sem Sinal no Centro Maria Antônia, em São Paulo. O Entre Linhas conversou com ele sobre a gênese e as possíveis intersecções entre os dois trabalhos. João, a gente está aqui na exposição Sem Sinal no Centro Universitário Maria Antônia, com obras suas, e você acaba de lançar também o livro de poemas E Depois Também. Que relação você vê entre exposição e livro? Eu tenho uma produção, um trabalho, tanto na área da poesia, quanto na área das chamadas artes plásticas, artes visuais. Por coincidência absoluta, a exposição e o livro ficaram mais ou menos contemporâneos, na mesma época. A reunião de poemas já existia dessa maneira e eu tinha um convite para fazer uma exposição. E claro, já tinha essas fotografias que estão aqui, mas elas não estavam nem ampliadas, enquadradas, tudo que a gente tem que fazer na hora de pôr na parede, por assim dizer, né? Agora, independentemente dessa coincidência temporal, eu acho que o tipo de poesia que eu faço, às vezes a autoimagem que a gente tem não corresponde ao que os leitores enxergam lá, mas até onde eu posso falar sobre a própria produção, eu tenho a impressão que a minha poesia tem uma espécie de, assim, um pouco lacônica, um pouco não muito subjetivada, não muito falando de si próprio. Tem muita coisa visual, eu acho, assim, muita Referência, né? De paisagens, cenas. E esse livro especificamente, ele está bem descritivo, ele remete muito a memórias, lembranças de lugares mesmo, né? Eu percebi ao longo dos anos, depois de alguns livros e muitos poemas escritos, que o que é visual é muito motivador. E não à toa, o deslocamento, as viagens, não necessariamente viagens para muito longe, pode ser viagem dentro de uma cidade que é um mundo como São Paulo, mas o deslocamento, ver coisas, lugares estranhas para mim, diferentes, ou às vezes iluminações, falo, nossa, não tinha prestado atenção nisso, é muito motivador. Nos poemas E Depois Também, a gente tem também uma confrontação do sujeito, o sujeito poético, o eu lírico, seja lá o que for, com uma coletividade que também está se esgarçando, se desgastando, se tornando repetitiva, reiterativa, e a literatura e a poesia aqui surgem como um olhar sobre isso, um olhar descritivo de lugares e espaços em que isso se manifesta, esse desgaste, mas ao mesmo tempo, pensando especificamente num poema que faz uma espécie de elogio, homenagem a Guimarães Rosa, que coloca a literatura como resistência a esses desgastes coletivos, que às vezes podem assumir formas agressivas, como no caso desse poema, um poema que remete a Brumadinho. Nesse poema, por exemplo, cujo título é Lá no Morro, que, mais uma vez, ele é resultado, digamos assim, de uma viagem para Minas Gerais, para a terra do Guimarães Rosa, e para uma cidade próxima que chama Morro da Garça, onde é ambientado um conto importante, que é o Recado do Morro do Guimarães Rosa, embora no conto ele não se refira ao nome da cidade, mas sabe-se que é ali, o morro é aquele. A região onde se ouvem recados desse morro, né? Está mencionado explicitamente. Mas, enfim, justamente esse é um exemplo, porque eu vou falando várias coisas, o poema vai falando várias coisas, e lá no final tem uma remissão, se remete ao desastre do rompimento da barragem de Brumadinho e tal, né? Então,
Esse, como outros que tem, por exemplo, tem um que é o Bela Vista de Relance, que tem uma escadaria que existe na Bela Vista aqui em São Paulo, que liga a Rua dos Ingleses à Rua 13 de Maio. Coisa que eu nunca tinha dado muita atenção. Até um dia que eu estava andando lá na Bela Vista, por encomenda, era uma revista que pediu uns textos a respeito, e me deu um estalo, falei, peraí, Rua dos Ingleses fica lá no alto e a Rua 13 de Maio fica embaixo? Tem um negócio aí que eu preciso escrever, eu não sei ainda o que é. E saiu esse poema, né? Que se refere, quer dizer, eu faço uma espécie de alegoria ou uma metáfora do que é o subir e descer a escada com a história da população negra no Brasil. Agora, para falar dessa exposição, no centro dessas paisagens e lugares fotografados, a gente vê recorrentemente aqui estruturas que são concebidas para sustentar cartazes, pôsteres, enfim, outdoors, coisas assim. Sim. Só que estão sem essas imagens. Em outros casos, sim. E a gente tem as estruturas, e a característica dessas estruturas é que elas não trazem nada. É uma espécie de conteúdo vazio. E aí o curador da mostra fala isso, né? Ele diz que é como se tivesse flagrante de uma depauperação dos discursos em lugares em que eles estavam autorizados em espaços públicos, mas que ao mesmo tempo são preenchidos com essa geometrização, esse olhar que organiza essa ausência, né? O título faz uma espécie de brincadeira com esse vazio, com essa ausência, mas são 2/3 da exposição, pelo menos, são esse tipo de coisas que são vistas nas fotografias, né? Eu acho, quer dizer, tem o que o Zé Augusto Ribeiro, que é o curador da exposição, claro que a gente teve muita conversa até para escolher e para como é que as coisas estão dispostas na sala. E nessas conversas, a gente acabou formulando juntos, por assim dizer, porque o Zé viu muito isso que você acabou de citar, e que é totalmente correto, porque, como você falou, o que está fotografado aqui são estruturas onde você tem mensagens publicitárias ou às vezes mensagens institucionais do tipo vacine-se, faça, que é esses suportes, os doors, ou esses totens que estão aqui atrás. O que normalmente tem escrito neles é isso, esse tipo de coisa, né? Eu encontrei um desses a primeira vez, há muito tempo, que são umas outras fotos que estão ali atrás, polaroids pequenininhos, e dei de cara com outdoors brancos, sem nada. Além de ficar inquieto, eu também vi uma espécie de uma potência ali, uma possibilidade, alguma coisa ali querendo me dizer, eu não sabia bem naquela ocasião o quê. E daí fui fazendo essa série de fotografias e tal, e tudo isso para dizer, além desse espécie de registro de lugares onde os discursos, no fundo, não são vazios, ao fim e ao cabo, que é o discurso da publicidade e tal, quer dizer, vazios no sentido de que eles só estão mandando você fazer alguma coisa, ou compre, ou seja, ou vá e tal. Estou aqui para indicar o último livro do Walter Ugumãe, que é Deus na Escuridão. Para quem ainda não teve a possibilidade de ler Walter Ugumãe, é uma surpresa não, ele já vem fazendo coisas maravilhosas, mas é maravilhoso a forma que ele lida com a nossa língua portuguesa. Eu vou indicar um livro que me marcou muito há uns 3 anos, por conta de umas crianças que a gente atende na comunidade de Heliópolis, que são pré-adolescentes. Uma criança chegou uma vez lá perguntando sobre um livro, mas que ela quisesse se sentir representada nesse livro. E eu fui procurar e eu descobri o livro chamado Amanhecer Esmeralda, do Ferrez. É um livro que ele fala de uma menina negra que vive numa comunidade. Ele trata principalmente da questão da aparência dessa menina, do cabelo dessa menina. E esse livro também retrata um pouco a importância do educador na escola. E não somente do professor em sala de aula, mas do professor, a cozinheira, a faxineira. Porque quem justamente numa escola pública ajudou aquela menina a superar alguns preconceitos foi a cozinheira dessa escola. Minha indicação é o mangá O Homem Sem Talento, da Veneta, que é um mangá muito legal, que eu gosto muito, fala sobre um homem que ele é artista e ele não sabe trabalhar, e é bem massa, tem boas reflexões.
Em Poema Sujo, livro escrito no exílio em 1976, Ferreira Goulart criou uma linguagem inconfundível que mescla suas memórias aos desastres da história, antecipando a poesia corpórea, visceral, de livros posteriores, como Na Vertigem do Dia e Muitas Vozes, em que o abismo existencial ecoa o alarido coletivo. Mas o lirismo agressivo, assombrado pela morte do poeta maranhense, convivia também com os momentos de devaneio imaginativo de sua obra para o público infantil, como o Doutor Urubu e Outras Fábulas, Um Gato Chamado Gatinho e O Menino e o Arco-Íris. O relançamento de A Menina Cláudia e o Rinoceronte prova que, ao escrever para leitores mirins, Goulart apenas dava cores mais luminosas e formas mais singelas ao ímpeto que encontramos em toda a sua obra de captar o espanto diante dos acontecimentos. No livro, uma menina recorta restos de papéis, dos quais surgem as partes de um rinoceronte, que vai aparecendo em diferentes cores conforme ela faz novos recortes, na tentativa de fazer com que o bicho se mostre por inteiro. Na versão lúdica da arte experimental, as cores do rinoceronte expressam o furor da invenção. E os outros animais que surgem em seu lugar, hipopótamo, capivara, elefante, girafa, mostram que a busca do controle das formas convive necessariamente com os acasos da criação, com o descontrole da matéria de que é feita a vida. E se em muitos de seus livros infantis Goulart teve a parceria de ilustradores, aqui o próprio poeta põe a mão na massa, levando para A Menina Cláudia e o Rinoceronte os trabalhos com colagens que realizava em paralelo à sua obra literária e às suas reflexões como crítico de arte. O Entre Linhas de hoje termina com um trecho de entrevista em que Ferreira Goulart explica o trabalho com colagens que está na origem do livro infantil que acabamos de mostrar. Goulart nasceu em São Luís do Maranhão em 1930 e morreu no Rio de Janeiro em 2016. Poeta, jornalista e crítico de arte, ele foi membro da Academia Brasileira de Letras. Com uma poética marcada pela inovação formal e por questões políticas, Ferreira Goulart também foi um dos criadores do movimento neoconcreto. Vencedor do Prêmio Camões, dentre suas obras destacam-se A Luta Corporal, Poema Sujo, Muitas Vozes e Em Alguma Parte Alguma. Até a semana que vem. O poeta faz questão de deixar claro: eu não me considero artista plástico, não estou fazendo pesquisas para inovar nada. Eu simplesmente faço isso como um hobby. Foi uma coisa que nasceu por acaso, né? Quer dizer, eu fazia colagem bidimensional e fazia colagem de bicho, me divertia com aquilo. Esse tipo de colagem em relevo faz mais ou menos uns 2, 3 anos que eu passei a fazer. Eu estava recortando um papel e aí, de repente, a parte de trás do papel se mostrou na frente. Aí eu vi que era melhor colar assim mesmo, as duas faces. A partir daí eu comecei a ver que aquilo ali dava para fazer umas coisas interessantes. E aí eu comecei a fazer já em tamanhos maiores e tal. Fui fazendo. Feitas em papel, num segundo momento, as criações visuais do poeta foram transpostas para o metal. O papel é muito perecível, entendeu? E até a própria forma poderia mudar com o tempo, porque o papel vai ficando mais maleável, mais velho. Eu fiquei muito contente quando eu vi as primeiras colagens feitas em metal. É um metal tão fino que parece papel. Se você não disser, o cara pensa que é papel. As cores são as mesmas da matriz em papel, vamos dizer assim. Não, é a mesma coisa. Essa foto, na verdade, é o primeiro poema do livro e eu compus esse poema, na verdade, empilhando livros, aproveitando os títulos para formar versos. O mal ronda a terra sobre todas as coisas, o instante contínuo, sombrio, erro, turvo. Diante do tempo, o inimigo do povo, o inominável, boca do inferno, só histórias de fantasma para a gente grande. E assim vai, na verdade, remetendo à situação também política do país quando eu escrevi.